ainda muito que colher. É Jesus que nos convida. O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Nossa alegria ir e proclamar: Jesus está voltando, virá para nos buscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus. É tão bom acordar e sentir o calor. Como é bom levantar, ter na voz um louvor. É tão bom perceber que o sol já brilhou. Sou feliz com Jesus, minha vida mudou. Deus ama cantar, Ele ama compor. Cada nota, um som, todas têm seu valor. No compasso da fé só existe canção, se Jesus estiver dentro do coração. Cada novo dia, cada nova manhã, com
silencia, não perca o dom. A canção de sua vida não é sem valor. Tenha fé no Maestro, erga a voz em louvor. Seja falta harmonia na canção do viver. O autor de sua vida quer reger o seu ser. E nas horas de dor não precisa chorar. É Jesus quem nos guia, é só confiar. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, autor da existência, poeta da história. Ele é meu Criador, autor da existência, poeta da história. Ele é meu Criador, Ele é meu Criador. De hoje em diante escolho viver com Jesus. Como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança.
O sonho acabou, a fome aumentou, foi tudo que restou. A triste certeza da guerra, a falta de paz sobre a terra, a fuga do amor, o império da dor, foi tudo que restou. Cristo, volte, volte já. Eu não quero aqui ficar. Volte, Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já. Cristo, volte, volte já. A falta de fé e harmonia, a crise na economia, a terra tremer, o ódio crescer, foi tudo que restou. A luta por sobrevivência, a vida imoral, a indecência, doença ruim, o choro sem fim, foi tudo que restou. Cristo, volte, volte já. Eu não quero aqui ficar. Volte, Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já. Cristo, volte, volte já. Deus um dia me chamou pra falar de salvação, ir ao mundo anunciar que voltará. E parece incomum a razão da minha fé. Como pode alguém ainda ser fiel? Muitos correm por aí, o sucesso querem ter, mas prefiro continuar na contramão. Vou mostrar de quem eu sou, quem um dia me salvou. Decidi seguir o que Deus tem pra mim. Se Jesus no coração for incomum, incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a sua voz é incomum, incomum então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Com a fé que vem de ti, verdadeiro quero ser, para que outros possam ver tua face em mim. Eu me rendo ao teu poder, vem usar o meu viver. Se mandares tua voz, irei seguir. Se Jesus no coração for incomum, incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a sua voz é incomum, incomum então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim.
e ouvir a sua voz é incomum. Incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Você que está nos assistindo pela primeira vez, continue aqui conosco e vamos juntos estudar mais da Palavra de Deus. Neste momento, convido você para que juntos, então, possamos louvar ao Senhor. Que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança,
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Informativo Mundial das Missões. O tiroteio. Chenelle ouviu o barulho de tiros do lado de fora da escola onde trabalhava, em Trinidad e Tobago. Na rua, um homem fugia a pé de um carro. Os tiros vinham de uma arma semiautomática de dentro do veículo. Alunos e professores se abaixaram para se protegerem enquanto a perseguição ia para outra rua. Foram 2 longos minutos de espera. E Chenelle ficou assustada ao ver o seu carro cheio de tiros, mas agradeceu a proteção divina. No dia anterior, ela havia comentado com amigos sobre pessoas que valorizam mais um carro do que Deus. Durante a conversa, Chenelle ainda contou que há 7 meses atrás, um veículo que fugia de um tiroteio acabou batendo em seu carro. Ainda durante a conversa do dia anterior, ela afirmou aos colegas: "Posso perder meu carro amanhã, mas enquanto Cristo poupar minha vida, continuarei servindo a Ele." Após os tiros na escola, vários colegas aconselharam Chenelle a vender o carro. Eles diziam que havia uma energia maligna no veículo. Porém, ela não vendeu o carro e continua servindo a Deus. Chenelle acredita que o veículo é um testemunho da proteção divina em sua vida. Obrigado por sua oferta missionária que há 3 anos construiu a primeira igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre, a sua oferta irá ajudar a abrir um centro de influência nesta universidade, treinando estudantes para o serviço missionário. Sejamos liberais.
Bom, agora passando então para a próxima etapa, onde nós então estudaremos um pouco mais da Palavra de Deus. Temos aqui um guia, Lição da Escola Sabatina. Você já tem esse guia? Você já tem esse guia em mãos aí? Já está estudando? Está nos acompanhando no decorrer da lição? Estamos já indo para a lição de número 2 e não fique sem esse material. Caso você não tenha esse material impresso, acesse então www.cpb.com.br. Tem mais algumas informações também importantes. Você pode acessar esse conteúdo no nosso site www.adorandojuntos.com.br. Tem uma página aqui aberta do nosso site, só para você já ficar sabendo como que é lá. Temos aqui a transmissão dos nossos cultos ao vivo. Temos o link, mas logo abaixo aqui temos acesso ao nosso canal do YouTube, onde você pode então verificar os novos vídeos. Temos aqui também um canal específico para que você seja notificado de cada culto, de cada programa aqui, através do WhatsApp. Então basta você acessar nosso site, clicar aqui, então você vai estar participando então do nosso grupo de notificações de todos os cultos. Inclusive nesse grupo é postado as lições da Escola Sabatina e muitas outras informações para você. Temos mais informações aqui quanto a dízimos e ofertas, ao site oficial da igreja e muitas outras coisas. E mais ao final, nossa grade de programação. Então, querido amigo, temos todas as informações ao nosso alcance. Você pode acessar adorandojuntos.com.br e então estar adorando ao Senhor juntamente conosco, certo? Gostaria de convidar você para iniciarmos a Escola Sabatina a elevarmos uma prece a Deus. Em atitude de reverência, vamos curvar nossas frontes e falar com Deus. Querido Deus, bom Pai que estás nos céus, ó Senhor, nós somos gratos a Ti porque temos esses momentos aqui, por mais que distantes, mas onde nós juntos estamos estudando a Tua Palavra. Queremos pedir o Teu Santo Espírito para que nos ilumine, nos encha com Teu Santo Espírito e que possamos compreender as mensagens escritas nas Tuas Sagradas Escrituras. Conduza o estudo da lição. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, estamos falando sobre alianças, né? Eu vou abrir aqui, convido você a me acompanhar aqui agora. Vamos falar um pouquinho sobre as alianças. Essa imagem já deve ser familiar para você, né? Na semana passada nós colocamos essa mesma tela aí. Esse é o título principal da nossa lição. Nós demos uma introdução nesse tema sobre a aliança. Temos aqui o guia. Eu convido você para que pegue sua Bíblia. Deixe sua Bíblia já no jeito aí. Hoje nós iremos usar muito a Bíblia, muitos textos importantes para nós deixarmos fixados na nossa memória. Faremos um breve resumo nessa lição dessa semana sobre o que nós estudaremos durante todo o trimestre, certo? Convido você que me acompanhe em um detalhe. Temos aqui algumas palavras ali, alguns dizeres, e iniciando esse contexto da aliança. Nós vimos que a aliança é algo que Deus fez com o ser humano devido ao ser humano ter caído em pecado, transgredido a lei de Deus e etc. Nós sabemos que o pecado faz separação entre nós e Deus. Foi aí onde então Deus fez uma aliança. O fato que, não sei se você já parou para analisar, mas no Antigo Testamento tem cerca de 287 vezes. Já parou para pensar isso? 287 vezes. Aliança. Em geral, 287 momentos do Antigo Testamento, Deus fazendo aliança com o seu povo, com sua nação escolhida. O fato é que essa palavra, muito usada na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo também, essa palavra ela veio com o passar do tempo, sofrendo algumas modificações, melhor dizendo. Essa palavra no original é berit.
por muitas vezes ela apareceu, antigamente ela era usada como um testamento ou o último desejo da pessoa. Mas com o passar do tempo foi então mudando as formas de se entender do significado principal de aliança, que nós sabemos hoje, né, em resumo. Aliança é um compromisso. Em outras palavras dizendo, é uma ligação, é uma união em que ambas as partes têm um compromisso, eles têm um combinado para ligar algo que foi separado. Entendeu então? Aliança é uma palavra muito utilizada na Bíblia, no Antigo Testamento, muito utilizada no Novo Testamento e uma palavra que determina uma união, uma conexão. Porém, tem alguns fundamentos para nós analisarmos a aliança. Existem inúmeras alianças, certo? Nós falamos de 287 alianças aproximadamente que se tem no Antigo Testamento. Porém, tem as principais alianças, os principais compromissos que Deus fez com o seu povo. Para isso, nós então iremos analisar os 6 principais pontos durante essa semana, para que no decorrer das outras lições, cada lição nós veremos uma aliança em específico. Então, os principais fundamentos. Nós temos aqui então as principais. Comentamos semana passada sobre a aliança adâmica, certo? Essa aliança adâmica está lá em Gênesis. Convido você para abrirmos nossas Bíblias lá em Gênesis. Rapidamente, então, pegue sua Bíblia e vamos folhear ela lá para o início. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Vocês lembram desse texto? Olha o que o texto diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós, na semana passada, estudamos esse texto, tiramos alguns minutos para analisar detalhadamente esse texto. O fato é que aqui é a primeira aliança, Deus fazendo com o ser humano após a queda. Prometendo então que o Messias viria, esmagaria a cabeça da serpente. Mas antes a serpente tentaria dar o bote no Messias e pegar o calcanhar. O fato é que, em resumo de tudo isso, o Messias triunfou, Jesus Cristo, ele ressuscitou. Por mais que o inimigo tentou derrotá-lo, mas ele foi vitorioso. Jesus foi vitorioso, então. Essa foi a primeira aliança. A primeira aliança foi, então, a aliança adâmica. Foi a aliança feita com Adão. Adão, vocês pecaram, aconteceram as coisas ruins, porém, Jesus, o Messias, vai vir e vai esmagar a cabeça da serpente. Vai, então, dar a chance de salvação para todos. Então, primeira aliança. Convido você para analisarmos a segunda aliança. Passe um pouquinho sua Bíblia, um pouquinho à frente. Lá em Gênesis, capítulo 6. Vamos lá. Gênesis, capítulo 6, verso 8 e o verso 18. Vamos lá? Me acompanhe. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E esse verso, você já tinha parado para analisar ele? O que esse verso tem de importante? Convido você a analisar alguns fundamentos. Para que uma aliança ela exista, tem que ter algum fundamento. Não se é possível criar uma aliança em cima do nada. Caso contrário, não seria uma aliança, não seria nada, né? Então nós temos então alguns fundamentos. Primeira coisa, analise esse verso aqui de Gênesis, do capítulo 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O primeiro fundamento da aliança, de uma aliança, das alianças que Deus fez, é a graça. Primeiro fundamento. Certo? O segundo fundamento. Noé achou graça diante de Deus. Deus disse o que para Noé? Noé,
vai vir um dilúvio. A maldade no mundo aqui está terrível. Vai vir um dilúvio e vou destruir esse mundo. Porém, Noé, você vai pegar e vai construir uma arca. Porque vai chover, Noé. Nunca choveu, mas vai chover. Eu vou inundar esse mundo, vou acabar com o mundo, vou renovar esse mundo. Foi isso? Está escrito na Bíblia. O que Noé fez? Ele teve fé. A segunda coisa foi fé. E a terceira coisa? Beleza, Noé achou graça diante do Senhor, Noé era justo, ele era um homem íntegro, fazia a vontade de Deus. Noé acreditou que Deus iria destruir o mundo, que deveria, então, construir a arca. O que Noé fez, então? Ele agiu. Então, nós temos, primeiro fundamento, temos a fé, nós temos obras, e nós temos a graça. Todos são de igual importância. Não é um mais importante do que o outro. Todos andam juntos. Então, a aliança de Deus, toda aliança que Deus fez e estabeleceu com o ser humano, tem fé, obras e graça. Tudo interligado. Se Noé não tivesse feito nada, eu acredito que Deus vai fazer tal coisa, eu tenho fé nisso, porém não vou fazer nada. O que aconteceria? Não, a aliança não seria firmada, não aconteceria. Então tem um compromisso de ambas as partes, certo? E mais outra coisa, eu falarei posteriormente sobre um outro fundamento da aliança. Então, nós vimos então aqui sobre a aliança adâmica, a aliança noética, né? Temos agora a aliança abraâmica. Vamos passar mais à frente um pouquinho aqui, para então Gênesis capítulo 12, verso 2 a 3 e o verso 7. Gênesis então 12, verso 2 ao 3. Vem dizendo: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que momento da vida de Abraão foi esse em que Deus trouxe essa mensagem para ele? Era o momento em que Deus disse para Abraão: Abraão, sai de onde você está e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Me obedeça, você vai ser uma bênção, todas as nações da terra serão abençoadas a partir de você. Foi uma aliança, então, Deus fazendo com Abraão, prometendo a ele que o abençoaria. Vamos abrir a Bíblia, também lá no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, vamos lá. Lá no Novo Testamento agora. Gálatas, capítulo 3, versos 6 ao 9, o que vem dizendo lá? Gálatas 3, versos 6 ao 9. Vem dizendo aqui: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E os outros textos vêm dizendo, né? Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Em resumo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão teve fé. Os pilares, lembra dos pilares que nós falamos, dos fundamentos? Fé, obras e graça. Abraão creu que Deus o abençoaria. Abraão agiu. Abraão teve a graça de Deus. Começa tudo pela graça, né? Então, a graça de Cristo nos transforma. A graça de Cristo, ela nos está cada dia nos dando a chance da salvação. A fé e as obras é o resultado. Então, a obra é o resultado de fé e da graça. Certo? Caminhando mais um pouquinho, nós temos a aliança mosaica. O que essa aliança mosaica vem a ser?
Abra a Bíblia comigo, lá em Êxodo 12. Vamos lá. É muito importante você ter sua Bíblia contigo aí e juntos vermos o que a palavra de Deus está nos dizendo. Muitas informações importantes aqui. Êxodo 12, verso 13. Este é o momento da Páscoa lá no Egito. Você lembra da história das pragas lá do Egito? Por ocasião da saída do povo de Israel lá do Egito, indo para o deserto? Pois bem, este é o momento em que esse texto vem falando sobre o momento daquela destruição, em que passaria o anjo e destruiria e mataria o primogênito. Vem dizendo: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Entendeu esse texto? Mais uma aliança. Você pode ver aqui que a aliança não era obedecer o mandamento. Não seria destruído quem? Quem passasse o sangue. Eles tinham que acreditar e tinham que agir. E a consequência disso seria poupado o filho deles. Mais uma aliança de Deus com o povo. E isso nós estudaremos em uma lição específica também. Estamos agora só pegando os pontos principais para que fique fixado. A aliança que Deus fez com o povo durante toda a história. A mesma aliança aponta para a mesma coisa, o mesmo objetivo, o mesmo resultado. Certo? Então, continuando aqui, vemos também outro ponto importante. Pegue sua Bíblia um pouquinho, algumas folhas à frente, lá em Êxodo 20. Vem dizendo, lá na parte dos 10 mandamentos, então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 20, verso 2. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeira coisa, você percebe como que Deus é um Deus sábio? Ele sempre fala, ó, começa com a graça, começa lembrando, ó, eu sou o Deus Salvador, o Deus Redentor, o Deus Protetor, o Deus Libertador. Aliança lá com Moisés, com o povo. Vocês passem o sangue, vocês façam a parte de vocês, o sangue vai ser a marca durante toda a história. Querido amigo, querida amiga, o sangue foi a marca de Deus. O sangue do Cordeiro, o sangue nos umbrais das portas. E por final, sempre usou o sangue, por final, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. O sangue sempre foi algo emblemático, algo que foi marcado, característico durante todas as alianças. E mais uma vez aqui, Deus lembrando, eu sou Deus libertador, que libertei vocês, tirei da terra do Egito. E depois então Deus vem falando sobre os mandamentos, sobre a lei dele, que são conselhos, são ideias, são sugestões para uma vida melhor. Nós obedecemos a lei de Deus porque Deus nos salvou, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, nos orientou e automaticamente, como consequência, porque nós já fomos salvos pelo sangue de Cristo, a lei é uma consequência, essas obras são uma consequência. Assim como nós já vimos aqui nas outras alianças, que as obras sempre serão consequências da fé e da graça. Continuando então, nós vimos então aqui já a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica e agora a aliança davídica. Você já viu falar dessa aliança davídica? Isso são apenas alguns pontos principais. Existem inúmeras alianças na Bíblia. Inúmeras alianças. Porém, essas são as principais que nós saímos desde Adão e chegamos até Jesus. Convido você então, para nós então juntos abrirmos a Bíblia, para nós analisarmos a aliança davídica. 2 Samuel, capítulo 7, verso de 8 a 15. 2 Samuel, capítulo 7, verso de 8 ao 15. São alguns versos, né? Não temos tempo suficiente agora aqui para analisarmos todos, porém o princípio aqui é o seguinte. Gostaria de ver o resumo com você aqui. E o verso principal
é o de número 13. Verso de número 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Antes um pouquinho, é a aliança do Senhor com Davi. É o capítulo todo. Qual foi essa aliança? A aliança de Deus com Davi era de que viria um reino, viria uma pessoa diferente de Davi. Aqui especificou Salomão também, que construiria a igreja, construiria o templo. Davi não era para construir o templo, ele teve que obedecer a Deus também. Davi fez uma aliança. Davi, você foi meu servo, você foi meu filho. Por muito tempo você me serviu, Davi. Em outras palavras, né? Estamos aqui parafraseando o texto. Porém, Davi, vai vir um reino firme, um reino eterno. Olha o que o texto diz. Versículo 12. Quando teus dias se cumprirem, Davi, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E aí vem dizendo mais e mais coisas aqui, o texto continua, né? Porém, o verso 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Então é muito importante nós analisarmos o texto, um contexto geral. Depois teremos uma lição específica sobre isso também. O fato aqui agora que nós queremos trazer à tona é das alianças que Deus foi firmando com todo o seu povo durante toda a história. Então, mais uma vez, uma aliança na história com Davi. E por fim aqui, e não sendo a menos importante e nem a última, mas temos aqui agora a nova aliança, né? Por que essa nova aliança? Inclusive está até entre aspas, você viu? Literalmente é nova, mas não é nova, é porque essa aliança já existia, ela sempre existiu. O fato é que ela foi inaugurada. Ela é nova porque foi inaugurada. Vamos abrir a Bíblia, um texto muito importante, lá em Lucas. A Bíblia lá em Lucas. Vamos lá. Lucas capítulo 22, verso 19 e o 20. É um verso muito importante. Não sei se você já viu esse texto. Vamos juntos ler esse texto. Lucas 22, verso 19 e o 20. Vem dizendo o verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Você percebeu algo diferente nesse texto? Olha o que o texto diz. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O que tem de diferente nisso? Até este momento, até o momento da morte de Jesus na cruz, querido amigo, querida amiga, era o sangue do Cordeiro. A partir deste momento, o sangue de Jesus foi derramado, seria derramado, derramou na cruz. A partir desse momento, então, as coisas mudaram. O cordeirinho não precisava mais ser morto, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Essa é a nova aliança. Êxodo 24, verso 8. Volte novamente. Vamos lá para o Velho Testamento. Em Êxodo 24, verso 8. Vem dizendo, então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Percebeu então algo em comum entre todos os passos da história aqui? Nós temos então fé, obras e graça e sempre
o sangue. Certo? Fé, obras, graça e o sangue. Perceberam uma coisa também? Eu pus aqui a aliança eterna no centro, né? É o texto que nós lemos na semana passada. Hebreus 13, 20. Convido você a abrir sua Bíblia também. Lá em Hebreus 13, 20. Agora faremos então uma conclusão, um apanhado final geral para que fique as principais coisas fixado na minha memória e na sua memória também. Vamos lá, algo muito importante. Vamos lá, Hebreus. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Temos João 1, 29. Volte sua Bíblia um pouquinho aí também. Vamos lá, muito importante esse texto. João 1, 29. O que diz? João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliança eterna, pelo sangue eterno de Jesus Cristo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. E tantas outras coisas. O fato que todas as alianças apontam para uma única e eterna aliança. Porém, a aliança de Deus comigo e com você, ela existe. Assim como Deus fez uma aliança com todas as pessoas na época, Deus quer fazer uma aliança. Deus quer não, Deus faz uma aliança. Deus faz e Deus fez uma aliança com cada um de nós. E qual é essa aliança? Tem você cumprido a aliança que você tem feito com Deus? A aliança existe em duas partes. Não tem como fazer uma aliança sozinha, com apenas uma pessoa. Eu vou fazer uma aliança comigo mesmo? Não existe. Uma aliança é entre duas partes, entre um compromisso em que ambas as partes têm entre si. No caso, neste mundo temos alianças de casamento, temos alianças temos contratos combinados, diplomáticos. Temos um combinado com Deus. Deus ele fez um combinado comigo e com você, de ser fiel a nós, de nos cuidar, de nos proteger. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele fez a aliança dele. E a parte dele está sendo cumprida. E um dia ele vai vir. Terminando então aquela aliança que ele fez. A aliança eterna, a aliança de Deus. Como vemos aqui, como nós vimos, temos todo o processo da aliança desde o início. O fato que em cada época, com Adão, a aliança adâmica, apontando então para o Messias que viria, depois passando para Noé. Noé, eu vou te proteger, eu vou destruir o mundo, mas porém o mundo vai ser destruído, porém eu vou te salvar. Construa a arca. Depois de Noé veio quem? Veio Abraão. Abraão, eu abençoarei todas as nações da terra. Temos aquele episódio também de Isaac. Está lembrado desse episódio? Teremos um tema específico sobre ele também. Onde Abraão vivenciou a morte do filho. Assim como Deus vivenciou a morte de Jesus Cristo na cruz. Lá em João, comenta sobre isso. Temos lá o João 8,56, que Abraão viu o meu dia. Deus disse. No livro de João está escrito isso. Depois de Abraão, passou para quem? Depois de Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel. Aliança com o povo no Egito. Aliança dos 10 mandamentos. Aliança do sangue nas portas. Simbolizando então a proteção, o derramamento de sangue. Depois, qual mais teve? Qual mais aliança? Você memorizou aí as principais?
Depois então de Moisés, a aliança mosaica, né? Com o povo de Israel, temos então a aliança davídica, em que da descendência de Davi viria então o Messias, e surgiria o Messias. E após isso, pulando mais no tempo, voando mais lá na frente, temos então o momento em que foi inaugurada a nova aliança. Porque Jesus morreu na cruz, então dando um início, uma conclusão, que não teria mais para onde apontar. Todas as alianças apontavam para a morte de Jesus. Por isso, então, um novo momento, apontando então para a eterna aliança, que agora é a aliança de salvação, através do sangue de Jesus na cruz. O meu desejo e a minha oração para cada um é que a cada dia renovemos a nossa aliança com Deus, porque Deus já fez a aliança dele conosco e ele vai cumprir. Querendo você ou não, a parte dele está sendo cumprida e ele vai voltar um dia para nos buscar. Que possamos a cada dia escolher sempre ficar ao lado de Deus, ao lado de Jesus. A aliança dele foi feita, a aliança dele é eterna. Porém, basta eu e você aceitar. Convido você neste momento para, em atitude de reverência, elevarmos uma prece a Deus, pedindo então que Ele firme esse pacto conosco, para que Ele nos dê força para nós mantermos sempre a nossa parte com Ele firmada e nunca e jamais desistamos da nossa promessa feita com Ele. Ore comigo. Querido Deus, bom Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez uma aliança conosco, porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, mais uma vez também, porque o teu sangue, o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, ao ser derramado na cruz, pode nos dar a chance de uma vida e uma vida eterna. Ó Senhor, que o Senhor venha estar conosco em tudo o que nós fizermos, em cada momento de nossas vidas, que possamos, Senhor, ser testemunhas fiéis e verdadeiras do Seu nome, possamos testemunhar para as pessoas do Teu amor, possamos manter sempre o nosso pacto firmado contigo. É isso que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E então, na próxima semana estaremos vendo mais alguns temas sobre a Palavra de Deus. Em específico, lição de número 3, falando então sobre Noé. Teremos uma lição todinha falando sobre Noé e assim por diante nas demais. Não fique sem estudar a lição. Adquira o seu guia, acesse então o nosso site e tenha acesso aos materiais, aos conteúdos lá. E então, juntos, possamos então estudar a Palavra de Deus. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador.
vede. História de hoje: baixa temperatura. Meu nome é André Sanches, sou adventista do 7º dia e vivo em São Luís do Maranhão com minha esposa e um casal de filhos. Há cerca de 3 anos, estávamos enfrentando uma grande crise financeira, porque estava desempregado. Apesar da boa experiência profissional, não encontrava emprego que me desse o sábado livre. Diariamente eu entregava currículos nas empresas. Eu ia até nos lugares menos prováveis, onde eu pudesse ter folga no sábado, como num shopping center, por exemplo. Olá, tudo bem? Trouxe aqui meu currículo. Eu tenho experiência na área de refrigeração industrial, eu trabalhei já na aeronáutica, em algumas outras grandes empresas. Tenho conhecimento na área de chiller e manutenção de ar-condicionado industrial. Eu soube que vocês estão precisando de mecânico e eu gostaria de participar desse processo seletivo de vocês. André, a gente está precisando de uma pessoa aqui com esse perfil, com esse currículo aqui. Quer trabalhar com a gente? Tá, passa no RH e entregue seus documentos. Você está contratado. Só queria lhe dar uma informação, é que eu pertenço à Igreja Adventista do 7º dia e eu não trabalho sábado. Pode ser? André, eu preciso da pessoa aqui no sábado. Não posso abrir mão desse dia. Se for assim, infelizmente, não vou poder te contratar. Sábado é o dia de maior movimento aqui, cara. Eu não posso abrir mão. Se não der, não tem problema. Agradeço pela oportunidade. Fica para a próxima, então. Eu sinto que eu preciso voltar lá, amor. Quem sabe ele se arrependeu e está me procurando. Algo está tocando meu coração, que eu preciso voltar lá e falar com ele. Eu preciso muito desse emprego. Oi, o senhor lembra de mim? Sou aquele rapaz que fez a entrevista para a vaga de mecânico. É que Deus tocou meu coração para eu vir falar novamente com o senhor. Ah, sim, você é o sabatista, né? Cara, infelizmente não vou ter como te contratar. O shopping dia de sábado é muito cheio. Eu preciso da pessoa aqui. Infelizmente não vai dar. André, vem cá, por favor. O shopping está muito quente, os clientes estão reclamando. Já chamei algumas pessoas para resolver isso aqui, ninguém conseguiu. Se você baixar a temperatura do shopping para a casa dos 23 graus, o emprego é teu. E o sábado está liberado. Temperatura 26.3, precisamos baixar, Cassiele. – 24.9, estamos no caminho certo. 23.8, temos que baixar mais, Cassiele. Praça de alimentação, como é que está a temperatura lá, ok? Bom L3, 23.3. Vamos baixar mais ainda. – 23.2. Parabéns, equipe. Reconhecer a Deus, mesmo nas dificuldades, é ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá, tudo bem? Vamos aprender como ofertar e dizimar de forma online, através do aplicativo 7Me, que você encontra nas plataformas digitais tanto iOS ou Android. Se você possui um cadastro, clique em entrar. Se não, clique em dizimar ou ofertar. Preencha com a cidade e nome de sua igreja. Em seguida, clique na opção com nome e endereço de sua igreja. Verifique os dados e confirme. Na próxima etapa, você deverá preencher seus dados pessoais, seu nome, e-mail. Logo a seguir, preencha o valor do dízimo ou oferta que irá devolver.
clique em Próximo. Agora você deve selecionar a opção de débito ou crédito. Em seguida, a bandeira do seu cartão. Coloque os dados do cartão: número, nome, vencimento e código de segurança. Lembrando que esta transação é 100% segura. Verifique a transação na próxima tela. Em seguida, clique em Confirma. Aguarde o processamento. Pronto! Sua devolução foi realizada com sucesso. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Olá, feliz sábado! Sábado, dia de alegria, dia do nosso Criador, dia de adoração infantil. Feliz sábado, Marcos! Feliz sábado! Vamos lá então para mais uma adoração infantil. O título da nossa história é Deus ouve, Deus responde. E o texto se encontra na Bíblia. Está com a sua Bíblia aí? Abra lá no livro de Salmos. O livro de Salmos é bem assim no meio da Bíblia. Salmos 145, 18. Pode ler para nós, por favor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Muito obrigada! A história de hoje não se encontra na Bíblia, mas ela nos ensina a confiar no Deus da Bíblia. Nicole e Eric, com mais ou menos 3 e 5 anos de idade, estavam muito felizes porque ganharam 2 cachorrinhos dos seus pais. Imagine a alegria deles pegando os bichinhos no colo, passeando e brincando com eles. Mas num sábado, quando a família foi à igreja, os cachorrinhos escaparam de casa, foram embora e não sabiam voltar para casa. Quando a família voltou da igreja, chamaram os animais e nada. Procuraram em todos os lugares e nada. Então os 2 irmãozinhos começaram a orar, pois tinham certeza que Deus sabia onde estavam os cachorrinhos. Os pais saíram de carro à procura dos cãezinhos, mas ninguém tinha informação. Mas um vizinho viu os cachorrinhos e apontou na direção de uma casa. O papai e as crianças foram até lá, mas a dona da casa disse que não sabia de nada. E agora? Eles continuaram orando todos os dias. A mamãe falou com eles que Deus ouve a nossa oração e responde do seu jeito, que é sempre o melhor. Às vezes Deus responde sim, na mesma hora. Outras vezes ele diz não, por saber que aquilo não seria o melhor para nós. E Deus também diz espere. E temos que esperar, por não conhecermos os planos de Deus. Precisamos confiar, Deus sabe o que é melhor. 2 semanas depois, encontraram outro vizinho. E ele falou que havia visto os 2 cachorrinhos sim, e que eles foram para a casa daquela mulher que os pais já haviam perguntado. Ela disse que não sabia de nada, então eles voltaram lá e a mulher finalmente disse que estava com os cachorrinhos e os devolveu. Imaginem a alegria de Nicole e Eric, ficaram muito agradecidos a Deus. Confie em Deus, conte os seus problemas a Ele, a resposta virá, tenha certeza disto. Vamos orar? Senhor, agradeço porque podemos te pedir e também te agradecer as respostas. Ensina-nos a ter calma e a confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Como você está? Eu espero que você e a sua família estejam bem, que vocês estejam com saúde, tenham paz em casa, mas acima de tudo eu desejo que vocês tenham Jesus no coração.
Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se você soubesse que você tem apenas poucos dias de vida, que você vai morrer, o que você faria? Qual seria a sua ação? Quais seriam as suas atitudes? Daqui a pouquinho nós iremos entrar neste tema, mas antes eu quero convidar a você para que nós possamos louvar junto ao Senhor, cantando o hino Tudo por Ele. Vamos louvar ao nosso Deus. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa
Ok, que lindo hino, não é verdade? Que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor, porque Ele deu tudo por cada um de nós, lá naquela rude cruz, quando Ele morreu para a remissão de nossos pecados. Mas, como eu estava dizendo, se você soubesse que iria morrer, o que você faria? Na verdade, eu não sei o que você iria fazer, mas eu quero te apresentar na Bíblia, na palavra de Deus, o que Jesus fez. Tudo bem? Porém, antes de começarmos o estudo deste momento, eu quero convidar você para que feche os seus olhos e eu quero pronunciar a bênção sacerdotal. Feche os seus olhos. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, porei o meu nome sobre os filhos de Israel e te abençoarei. Amém? Que Deus possa então abençoar você e eu e nos conceder a sua paz. Segundo o relato bíblico, Jesus sabia que estava chegando a tua hora. E ele então, segundo a palavra, levantou os seus olhos para o alto e começou a orar. Segundo a Bíblia, primeiro orou por si mesmo e em seguida ele passou a orar pelos seus seguidores, aqueles que estavam com ele naquele momento e por todos os outros que iriam segui-lo, que iriam crer nele por intermédio da tua palavra. E é nesse contexto que nós iremos falar sobre um tema bastante especial. Nós iremos falar sobre as atitudes de Jesus antes de sua crucifixão. E eu desejo que até o final dessa mensagem você possa compreender que você é especial, que você é importante para Deus. Tudo bem? Vamos lá? Pega a Bíblia e vamos abri-la no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 17 e o versículo 11, e essa vai ser a base para a nossa mensagem. Vamos para a Bíblia. Ok, encontrei aqui. Olha o que diz o texto bíblico. Já não irei permanecer no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Olha que texto maravilhoso. Nesse texto bíblico que nós acabamos de ler e de ouvir, nós então encontramos Jesus demonstrando 3 atitudes antes da sua crucifixão. E é sobre as 3 atitudes de Jesus demonstrada nessa oração que nós vamos estudar a partir de agora. A primeira atitude que Jesus teve, olhando para você e olhando para mim, antes da sua morte, está na primeira parte do versículo 11. E olha o que ele diz novamente: já não irei permanecer no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Aqui está a primeira atitude que Jesus demonstrou antes de morrer. Na sua oração, Jesus agora demonstra preocupação. Jesus estava preocupado porque ele sabia que ia para o céu, que ia para junto do Pai, mas nós iríamos permanecer no mundo. E Jesus sabia muito bem que este mundo que nós vivemos é um mundo mau, é um mundo cruel. Ele sabia que enquanto estivéssemos neste mundo, nós iríamos sofrer, nós iríamos passar por angústias, por dor, por provações, por conflitos. Nós iríamos nos deparar com vícios, com inveja, com ciúmes, com divórcios, traições, epidemias, com a morte. E por isso Jesus estava preocupado. Ele iria para o céu, mas nós iríamos continuar neste mundo de pecado, este mundo mau. Mas o mais interessante é que Jesus nunca floreou nada. Jesus, desde o começo, já havia nos dito que nós iríamos passar por tudo isso.
Se lembre quando ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, a primeira atitude que Jesus demonstrou na sua oração, antes da sua crucifixão, foi um sentimento de preocupação. Porque ele iria para o Pai, mas nós ficaríamos neste mundo de pecado. Jesus, ele se preocupou com você, ele se preocupou comigo, porque ele nos ama, porque ele nos quer bem, porque ele morreu por cada um de nós e, portanto, somos preciosos aos olhos do Senhor. Se lembre que em João, capítulo 10, Jesus ele disse algo muito especial. Ele fala assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Você percebe? Você é tão especial para Jesus que ele deu a vida por você. E agora o primeiro sentimento que ele expressa, a primeira atitude que ele tem é demonstrar preocupação, porque você e eu ainda iríamos continuar neste mundo de pecado. Então a primeira atitude de Jesus, segundo o texto bíblico, é porque nós iríamos continuar neste mundo ao passo que ele iria para junto do Pai. Ele se preocupou com você. A segunda atitude de Jesus está na segunda parte do versículo 11 de João 17, que eu quero ler com você. E olha o que ele continua dizendo. Ele fala assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Então agora a segunda atitude de Jesus é fazer um pedido para Deus. Então Jesus está indo embora, ele se preocupa conosco, e ele agora faz um pedido para Deus. E o que é que ele está pedindo para Deus aqui nesse texto que acabamos de ler? Ele está pedindo para Deus guardar você. Você percebe como você é especial para Jesus? Diante da morte, Jesus está preocupado com a tua proteção. Está pedindo para Deus guardar você, porque você é especial, porque você é importante. Ele se preocupa contigo. Percebeu isso na palavra de Deus? Uma vez eu ouvi uma frase muito especial e que ela vai se encaixar justamente no contexto que estamos falando. Essa frase é muito simples, ela fala assim: quem ama, cuida. Então, aquele que ama, ele cuida da pessoa amada. E por isso Jesus está preocupado em cuidar de você, porque ele te ama, segundo a Bíblia. Eu quero ler um texto que está em 1 Pedro, que vai demonstrar este cuidado de Deus por você e por mim. Acompanhe comigo a leitura em 1 Pedro, no capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Acompanhe comigo aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Olha o que diz o texto bíblico. Humilhai-vos, portanto, debaixo da onipotente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que interessante, que especial. O texto bíblico está dizendo que ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Sabe por quê? Porque quem ama, cuida. E o Senhor tem prazer em cuidar de você e cuidar de mim. O Senhor cuida de nós. Quando olhamos para o texto bíblico, encontramos um verso onde Isaías está falando também deste cuidado de Deus por nós. Em Isaías 41, no versículo 10, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Você percebe aqui o cuidado de Deus por você? Você percebe que Deus te ama e Ele está demonstrando através do cuidado que Ele tem por você? Mas a frase que eu disse que eu li outra frase na seguida, que fala assim: quem ama, protege. Então perceba, quem ama, cuida, mas quem ama,
protege. E a Bíblia diz que Deus protege você e eu, porque Ele nos ama. Acompanhe comigo o Salmo 59 e o verso 16. E você vai ver que no Salmo 59, 16, nós vamos encontrar de forma muito clara a proteção de Deus para mim e para você. Acompanhe comigo aí, abra a tua Bíblia. Salmo 59, o verso 16. Olha o que diz aqui o texto bíblico, Davi expressando na sua oração. Diz assim: eu, porém, cantarei a tua força, e pela manhã cantarei o teu amor, pois tu és o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Então, no dia da minha angústia, a minha proteção, o meu refúgio é o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor te ama, o Senhor te protege. Você percebe? E tem um outro salmo de Davi que eu gosto muito. E, na verdade, muitas pessoas gostam de ler, gostam de ouvir. Algumas abrem a Bíblia nesse salmo, colocam na prateleira, porque esse salmo, ele todinho, ele fala de proteção. E eu quero ler contigo esse salmo. E o número dele é o Salmo 91. E esse texto, ele é maravilhoso, porque esse salmo todinho, ele apresenta o cuidado de Deus por você e por mim. Vamos lá então, vamos ouvir esse salmo. Ele é maravilhoso. Vamos comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Porque ele te ama, diz o Senhor, eu te livrarei, poloei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você percebeu? Um salmo inteiro descrevendo a proteção divina para você e para mim. Sabe por quê? É muito óbvio. É porque Deus te ama. E quem ama, cuida. Quem ama, protege. Essa foi a atitude, a segunda atitude de Jesus. Ele fez um pedido para Deus. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes. Ele pediu para Deus guardar, proteger, cuidar de você. A terceira e última atitude de Jesus, que nós iremos trabalhar neste momento, nessa mensagem, está na terceira parte do verso 11 de João 17. Olha o que diz a última parte. Para que sejam um, assim como nós. Então, a terceira atitude demonstrada por Jesus nesta oração foi nos dar um conselho. Jesus está aconselhando você e a mim, os seus seguidores, os seus filhos, a quem Ele ama, para que nós possamos ser unidos, para que nós possamos ser unânimes, para que nós possamos amar uns aos outros.
Mas é interessante que Jesus teve motivos para poder nos dar este conselho. Então, antes que ele morresse, ele agora nos aconselha a sermos unidos, a amarmos uns aos outros. E a pergunta é por quê? Por que precisamos ser unidos? O que Jesus queria nos ensinar? Independente do que seja, eu tenho uma convicção. Se ele me instruiu a fazer isso, se ele me aconselhou a fazer isso, é para o meu próprio bem, é para o meu crescimento e para a minha salvação, porque ele nos ama e ele quer nos salvar. Mas vamos entender por que ele nos deu este conselho antes da sua morte, da sua crucifixão. Tudo bem? Vamos lá então entender. A primeira coisa que ele queria nos ensinar está na primeira carta de João. 1 João, no capítulo 4, e vamos ler 2 versos. O versículo 20 e o versículo 21. E olha o que diz aqui. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele continua no verso 21. E dele temos este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Você percebe? O primeiro motivo que Jesus teve para nos aconselhar a amarmos uns aos outros é porque esta é a única forma bíblica de demonstrarmos que nós amamos a Deus. Então, quando eu amo o meu irmão, quando eu amo o meu próximo, quando eu amo o meu semelhante, eu estou demonstrando que eu amo o Criador, que eu amo a Deus. Então, este é o primeiro motivo para que possamos ser unidos, amar uns aos outros. Mas ele teve um segundo motivo para nos dar este conselho. E no livro agora de João, não 1 João, mas o Evangelho de João, vamos encontrar qual é este motivo. É o mesmo capítulo que estamos estudando como base, capítulo 17 de João, só que agora o versículo 20 e o versículo 21. E olha o que diz aqui. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Você compreendeu isso aqui? O segundo motivo que ele nos deu para sermos unânimes, para estarmos unidos, para nos amarmos, é porque, segundo o texto bíblico, se nós não amarmos uns aos outros, o mundo, os descrentes, não vão crer que Jesus habita entre nós. Você compreendeu? Então, a terceira atitude que Jesus teve antes de morrer foi poder nos dar um conselho. E esse conselho é que nós possamos ser unidos, que nós possamos amar uns aos outros. Concluindo tudo o que nós falamos, eu comecei dizendo para vocês que Jesus, diante da morte, sabendo que iria morrer, ele fez uma oração. Ele orou por ele mesmo e depois ele orou pelos seus seguidores, aqueles que ali estavam e aqueles que iriam crer nele através da tua palavra. E agora, através do livro de João, no capítulo 17, o versículo 11, nesta oração, encontramos Jesus tendo 3 atitudes especiais. A primeira atitude que Jesus demonstrou foi um sentimento de preocupação, porque ele sabia que ele iria para o céu, mas nós iríamos continuar neste mundo. E o mundo que nós vivemos é um mundo mau, é um mundo de pecado. Depois, a segunda atitude que ele demonstrou foi fazer para Deus um pedido. E o pedido que ele fez foi para que Deus pudesse nos guardar. E quem ama, cuida, e quem ama, protege. E por isso ele pediu, porque ele ama você e ele ama a mim. E a terceira e última atitude de Jesus foi nos dar um conselho muito especial. E o conselho que ele deu foi para que nós pudéssemos ser unânimes, pudéssemos ser unidos, amar uns aos outros. Porque dessa forma nós iríamos demonstrar nosso amor por Deus
e as pessoas iriam crer que Ele está em nosso meio. Baseado em tudo isso, eu quero fazer um apelo para você. Eu quero fazer uma oração especial, porque eu creio que Deus ouve as nossas orações. E Deus, Ele tem prazer em nos atender segundo a vontade dEle. E eu quero orar com aquelas pessoas que reconhecem que são pecadoras, com aquelas pessoas que aceitam o amor de Cristo por cada um de nós, por aquelas pessoas que entenderam que Jesus, mesmo diante da morte, Ele demonstrou o seu carinho, o seu amor por cada um de nós que somos pecadores. Se você compreendeu que o desejo de Jesus é salvar você, é conduzir você para o céu, e você deseja estar preparado para quando Ele voltar nas nuvens dos céus, ouvir dos lábios do Senhor aquela linda frase: vinde benditos de meu Pai, recebei o reino preparado desde a fundação do mundo. Eu quero orar contigo e quero te pedir para que aí onde você está, você possa levantar a sua mão e nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso encontro, habite em nós e nos prepare para a vida eterna, porque nós somos especiais para Jesus e porque Ele nos ama. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Excelso Deus e nosso bondoso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque mesmo diante da morte, o Senhor olhou para cada um de nós com um olho de ternura, com um olho de amor. E o Senhor agora na sua oração, o Senhor expressou, o Senhor demonstrou, o Senhor teve 3 atitudes por cada um de nós. A primeira atitude que o Senhor teve por cada um dos seus filhos, dos seus seguidores, foi expressar um sentimento de preocupação. Preocupação, Senhor, porque o Senhor iria para o céu, mas nós iríamos continuar neste mundo de pecado. Nós iríamos continuar sofrendo com as consequências do pecado. E o Senhor se preocupou conosco. A segunda atitude do Senhor foi fazer um pedido para Deus. E o pedido que o Senhor fez foi para que Deus pudesse nos guardar, porque o Senhor nos ama. E quem ama, cuida. E quem ama, protege. E a terceira atitude do Senhor foi nos dar um conselho. E esse conselho foi para que nós pudéssemos ser unidos, unânimes, amando uns aos outros. E isso porque desta forma nós iríamos demonstrar nosso amor pelo Senhor e as pessoas iriam crer que o Senhor está em nosso meio. Neste momento eu quero orar por esse amigo, por essa amiga, por esses irmãos que estão neste momento ouvindo esta palavra e eles reconhecem o seu amor por eles e querem estar contigo no lar celestial. Que o Senhor possa alcançá-los com teu Espírito, que o Senhor possa cuidar de cada um deles e que o Senhor possa dirigir os seus passos e os preparar para a eternidade. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e a sua família ricamente. E não se esqueça que nós estaremos também amanhã aqui louvando ao Senhor. Então vamos juntos adorando ao nosso Deus. Um grande abraço. Fique com o Senhor Jesus. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça.
permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça.